Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alice, sejam bem-vindos ao projeto Mais Medicina e hoje nós vamos dar introdução ao nosso estudo de anatomia, que começa pela posição anatômica. A posição anatômica é justamente a posição do corpo humano que vai servir de referência para todo o estudo de anatomia, ok? Então é extremamente importante porque todas as definições que nós fazemos estão considerando o indivíduo em posição anatômica. Então, o que é essa posição anatômica? Vamos dar uma olhada mais ou menos na imagem que a gente vai começar a comentar. Ok, a gente deu uma olhadinha aí, agora vamos começar a comentar mesmo sobre essas imagens. Vamos lá. Primeira coisa, existem certas condições que o indivíduo ele precisa cumprir para estar em posição anatômica. A primeira condição para essa posição anatômica acontecer é que o indivíduo esteja em posição ereta, em posição ortostática ou ainda em posição bipedal, ou seja, o indivíduo totalmente ereto, a coluna ereta, com os membros superiores, ou seja, os dois braços estendidos e aduzidos. O que significa isso, estendido e aduzido? Repara bem na posição desse rapaz aqui. Ele está com os dois braços totalmente estendidos. Você não pode flexionar o seu braço. Não é para colocar ele um pouquinho acima do abdômen, no peito, abaixo do peito. Não, você vai estender ele totalmente e vai colar esses braços no tronco, aproximar os braços do tronco, do corpo. Não é para ficar com o braço aberto em 90 graus ou em qualquer angulação. A gente vai colocar eles bem próximo aí do tronco. Então essa é a primeira condição, estar em posição bipedal com os membros superiores aduzidos e estendidos. A segunda condição que o indivíduo precisa cumprir para estar em posição anatômica é justamente estar com a face voltada para frente, com o olhar dirigido para o horizonte. Se a gente reparar aqui nessa imagem, os dois indivíduos olham diretamente, assim, entre aspas, para nós, né? Estão com o olhar alinhado com o plano do chão. Porém, essa face voltada para frente, com o olhar dirigido para o horizonte, ele é conseguido, né? A gente consegue fazer isso de uma maneira específica, que é justamente alinhando a margem óssea infraorbital com o trago da orelha, formando um plano que nós chamamos de plano orto-órbito-meático, um plano órbito-meático, ok? Ou também chamado de plano de Frankfurt, que nós colocamos aqui justamente essa parte mais baixa da cavidade ocular e alinhamos com o trago da orelha, antigamente chamado de trago, né? Agora, seguindo, outras condições que o indivíduo precisa cumprir para estar em posição anatômica é estar com os lábios cerrados, ou seja, os lábios fechados, e com as pálpebras descerradas, ou seja, os olhos, na verdade, o olho é uma estrutura anatômica que não tem condição de fechar ou abrir. Quem fecha na prática é a pálpebra ou abre a pálpebra, por isso nós falamos a pálpebra descerrada e não o olho descerrado, o olho aberto, o olho fechado, não. A pálpebra descerrada, ou seja, a pálpebra aberta. Então é aqui como a gente pode observar também nesses dois indivíduos. Outra coisa que nós precisamos é dessa formação dos lábios aqui fechados, essa conformação formando inclusive essa linhazinha aqui que eu estou contando com o mouse para vocês, que é a rima labial. Com isso, um outro aspecto que nós precisamos cumprir para estar em posição anatômica é estar com as palmas das mãos em aspecto volar, com os dedos aduzidos em relação ao terceiro dedo, retos e juntos. Como assim? Como assim? Como assim? O que significa dizer a mão em aspecto volar? Aqui nessa imagem, né, na verdade é uma imagem que fala a área inervada pelo nervo mediano, porém vai servir para explicar o que é o aspecto dorsal e ventral da mão, o que é esse aspecto volar que nós estamos falando. Pois bem, aqui nós temos uma mão em uma vista da palma, uma vista ventral da mão, e por outro lado, uma vista dorsal da mão, das costas da mão. Quando nós falamos que o indivíduo ele precisa estar com as mãos em aspecto volar,
significa dizer que esse ventre da mão, a palma da mão, precisa estar voltada para frente, como nós vimos aqui com esses dois indivíduos. As palmas das mãos voltadas para frente. Outra coisa que nós precisamos, outra condição a cumprir para estar em posição anatômica, é que a palma da mão ela não pode estar voltada para frente de qualquer maneira. Por exemplo, com os dedos aqui que estão estendidos, né, não estão flexionados, como você faz para fechar um punho, por exemplo. Eles estão aduzidos, estão estendidos, porém eles estão abduzidos. O que significa? Que existe ângulo, existe uma formação de ângulos aqui entre os dedos. Então, o que nós precisamos fazer para estar em posição anatômica é justamente acabar com esse ângulo, aduzir todos os dedos com relação ao terceiro dedo, que é o dedo de referência na mão. Com exceção do polegar. O polegar é o único dedo que não vai estar aduzido junto com todos os outros. Ele precisa estar mais ou menos aí formando 90 graus com os outros dedos que estão aduzidos, como a gente pode observar aqui. Por isso, falando o primeiro dedo estendido do conjunto dos outros dedos, justamente fazendo essa angulação aí de mais ou menos 90 graus com relação ao polegar, que é o nosso primeiro dedo. E por último, falando a respeito agora dos pés, é que os dedos dos pés, eles também precisam estar aduzidos, ou seja, juntos, né? E direcionados também para frente, ou seja, vou mostrar para vocês uma imagem, é isso aqui que eu queria dizer. Não pode haver nenhuma flexão plantar, que é justamente essa posição aqui, e também nenhuma flexão dorsal, uma dorsiflexão. E sim, a gente mantém o pé no aspecto mais relaxado, voltado para frente e com todos os dedos aduzidos. Com isso, nós encerramos essa aula de posição anatômica, uma aula importantíssima, porque como eu comentei com vocês no início da aula, tudo que a gente for estudar na anatomia, todo o conhecimento de anatomia, ele é principalmente aí pautado por cima da posição anatômica, tendo como referência a posição anatômica. Foi essa a nossa aula. Muito obrigado, curte, compartilhe o vídeo para a gente, fortalecer o canal. Abraço!